Não posso ter um só ano tranquilo na escola? Por que tudo isso continua acontecendo comigo? Olá, pessoal. Meu nome é Ed. Tenho 16 anos e descobri que querer dar uma de Superman não funciona na vida real. Eu mesmo tentei fazer isso. Recentemente, fui transferido para uma nova escola depois de arruinar minha própria competição de karatê na escola anterior, destruir meus sonhos de ter uma carreira esportiva, acabar com meu relacionamento com os meus colegas e, muito provavelmente, com a possibilidade de ter um bom futuro. A psicóloga da escola disse que eu tinha problemas de raiva. Ela provavelmente estava certa, porque eu não conseguia explicar nem para mim mesmo por que não parei depois que meu adversário caiu no tatame e não se levantou mais. Tudo que eu lembrava era como aquele cara olhou para mim, com uma cara de dor, enquanto estava sendo levado para uma ambulância. E eu fui tomado por um terrível sentimento de culpa. Uma pessoa estava sofrendo por minha causa. Eles não me deram a vitória e me expulsaram da equipe de karatê da escola. Claro, eu me desculpei com aquele cara, mas isso não ajudou muito. Já haviam rumores circulando pela escola sobre eu ser um perigo para a sociedade, quase um psicopata. As pessoas estavam com medo de mim, mas o pior era que eu também estava com medo de mim mesmo. Fiquei preso no que tinha acontecido e tudo o que pude fazer foi prometer a mim mesmo nunca mais fazer algo assim. Meus pais sugeriram a única maneira de escapar de todo aquele pesadelo: me transferir para uma nova escola onde ninguém soubesse o que eu fiz. Eu ficaria lá por um tempo e talvez tentasse entrar em outra equipe. Porém, eu imediatamente decidi que não iria mais lutar. Já era o bastante. Eu estudaria assim como todo mundo. E quanto aos esportes, eu realmente gostava de karatê e até sonhava em ganhar um campeonato mundial algum dia, mas eu não queria aleijar outros competidores. Enfim, foi assim que o campeão da escola, sexto dan no karatê e um cara muito atlético em geral, se tornou um nerd quieto, sentado no fundo da sala de aula. Fiquei mais do que satisfeito com essas mudanças. Nenhum dos meus colegas se importava com um cara novo debruçado sobre um livro no canto da sala. Bem, exceto por alguns caras particularmente durões que estavam sempre me importunando, especialmente o Dennis, que era o líder não oficial da escola. Ele até desenvolveu um hábito estranho. Ele se sentava na mesa em frente à minha, me pegava pelo colarinho e me dizia o quão legal ele era e que perdedor eu era comparado a ele. Dennis, aliás, sem perceber, me ajudou muito com a imagem que eu queria manter. Graças a ele, ainda mais pessoas se convenceram de que não havia nada de interessante em mim e me deixaram em paz. Comecei a passar muito tempo na biblioteca, colocando em dia toda a matéria que havia perdido durante os treinos. Em alguns meses de trabalho árduo, me tornei um dos 20 melhores alunos da escola. É provavelmente assim que meu último ano do ensino médio terminaria, com aulas, notas boas e tédio. É assim que eu queria que acabasse. Mas eu mesmo estraguei tudo. Uma noite saí da biblioteca da escola um pouco mais tarde do que de costume. O último ônibus já havia passado, mas o tempo estava bom. Então não liguei para os meus pais e resolvi voltar para casa a pé. Quando estava passando por um parque, notei um movimento estranho entre as árvores e vi 3 alunos do ensino médio encurralando uma colega minha perto de uma árvore longe da trilha principal. Ela estava claramente apavorada. Eu deveria ter me virado e ido embora, talvez pedido ajuda, mas não. Eu tinha que ser um herói. Eu não podia simplesmente deixar isso pra lá. Pedi educadamente aos meninos que soltassem a garota, mas eles apenas riram e me disseram para fugir o mais rápido possível antes que me pegassem. Honestamente, não me lembro do que aconteceu a seguir. Só me lembro de 2 caras agarrando a garota pelos braços e o terceiro vindo em minha direção. E então, um branco. Eu sei que saí da briga porque minha colega estava agarrada e praticamente pendurada em mim. Os alunos do ensino médio estavam mancando em diferentes direções pelo parque, xingando e esfregando seus hematomas. Depois de alguns minutos, eles desapareceram de vista. Eu ainda não conseguia lembrar qual era o nome da minha colega. Ela se apresentou e disse que seu nome era Brittany e que estava incrivelmente grata a mim por salvá-la. E foi assim que descobri que fazer uma menina superar uma briga era muito mais difícil que pedir a um garoto para fazer isso. Tive que acompanhá-la até em casa e passar muito tempo em sua varanda, pedindo-lhe que esquecesse tudo o que tinha visto no parque. Tentei explicar que, quando pessoas como eu ficavam assustadas, eram capazes de fazer um monte de coisas inacreditáveis por causa da adrenalina, e que eu não era um herói, mas um nerd comum, um perdedor, e que a Brittany apenas teve sorte. Achei que ela tinha me entendido. Eu nunca estive tão errado. A Brittany não contou só para as amigas dela sobre o seu resgate. E, honestamente, ninguém acreditaria nela, mesmo que ela publicasse um anúncio em um jornal. Ela fez algo muito pior. Ela parecia ter se apaixonado por mim. E foi um fracasso total e definitivo, porque a Brittany não era uma garota comum. Ela era uma líder de torcida, a rainha da escola. Agora você percebe como eu tive azar, né?
Quando uma garota desse nível se joga em um cara novo, chato e comum, sempre desperta suspeitas. E ela estava literalmente se atirando em mim. Eu não conseguia escapar dela. Ela se sentava ao meu lado e colocava a cabeça em meu ombro, ou corria a escola toda só para me dar um pouco de chocolate, ou me abraçava sem nenhum motivo. Uma vez ela até me beijou, bem na frente de todos. Para ser honesto, eu nunca estive em um relacionamento. Eu não tinha tempo para isso. Então, toda vez que ela fazia algo assim, eu me sentia perdido e congelava feito um completo idiota. No final, as pessoas exigiram uma explicação. Meus colegas começaram a nos atormentar com perguntas, especialmente o heróico Dennis, que estava completamente incomodado com o fato de a Britney ter passado a gostar de mim de repente. No começo eu ficava em silêncio, fingindo que não sabia do que eles estavam falando. E então, quando todos davam as costas, eu simplesmente fugia, esperando que a Britney, de alguma forma, resolvesse o problema sozinha. Ela com certeza resolveu. Na manhã seguinte, quando cheguei na escola, todos sabiam do meu ato heróico. A maior parte dos caras não acreditava que um perdedor como eu conseguia lutar contra alguém maior do que um cachorro de porte médio. Mas os caras durões, liderados pelo Dennis, decidiram testar minha força. Eles sugeriram que nos encontrássemos atrás da escola depois da aula e provasse que eu realmente conseguia fazer aquilo. Como sempre, o Dennis estava se gabando, descrevendo em detalhes quais técnicas ele usaria para me derrubar. Quando a Britney me arrastou pela mão para o lugar da minha futura vitória, ou derrota, eu já sabia exatamente o que faria. Brigar na escola e virar um cara popular definitivamente não estava entre os meus objetivos. Decidi perder, ou melhor, nem lutar. Eu só fui até os caras e honestamente admiti que a Britney tinha inventado tudo. Claro, eu não tinha batido em ninguém. Eu era um fraco, um perdedor, e não sabia lutar. Eu estava com muito medo de levar um soco no rosto porque tinha comprado óculos novos recentemente. Meu ex-técnico chamaria isso de perda técnica. Eu desisti antes do início da luta para o riso de todos e gritos de raiva da Britney. Para mim foi uma verdadeira vitória. Eu realmente não me importava com o que as pessoas pensavam de mim, contanto que me deixassem em paz. Mas eu subestimei a astúcia da Britney. No final das contas, uma beldade ofendida tem a mesma força de um míssil e causa a mesma dor, mas com menos destruição. Não tenho ideia de onde ou como ela desenterrou meu arquivo pessoal, ou como ela conseguiu informações sobre minha vida na escola anterior. Continuei estudando sem me preocupar com o mundo e estava feliz que as pessoas finalmente pararam de me dar atenção. E então, do nada, uma semana depois da minha derrota técnica, toda a escola estava coberta com fotos minhas durante as competições, com medalhas, taças e um treinador radiante ao fundo. Meu pesadelo pessoal voltou à vida. Ninguém mais acreditava que eu era um perdedor. Além disso, o treinador de karatê da escola me encurralou de forma quase agressiva, porque eu não disse nada sobre o meu talento. A competição estava acirrada e a escola só contava com um participante e em quem ele não confiava muito, o Dennis. Quando eu disse que não queria mais praticar esportes, ele prometeu que iria me atormentar até que eu parasse com essas bobagens. Eu tive que concordar, pelo menos formalmente. A Britney andou pela escola toda parecendo orgulhosa, como uma rainha, e disse a todos que seu namorado era demais. Eu não sabia em que ponto havia me tornado seu namorado, mas eu realmente não ligava. Eu a deixei dizer tudo o que queria. O Dennis também entrou no jogo. Ele andava pela escola com a aparência de um rei, mas suas histórias geralmente terminavam com ele me esmagando no tatame. Eu concordei que isso definitivamente aconteceria. Decidi que perderia de novo, ou melhor ainda, eu nem apareceria. Aparentemente, era óbvio que eu estava planejando, porque no dia da competição, o treinador, a Britney e o Dennis me acompanharam bem de perto. Eles literalmente me seguiram por toda parte. No final, eu tive que desistir do meu plano e lutar, mas eu acreditei até o último momento que poderia perder graciosamente sem que ninguém se machucasse. Só que eu não sabia que o Dennis só era bom de papo. Depois do primeiro soco, ele caiu no tatame e não se levantou mais. Sério, nós nem tínhamos começado de verdade. Todo mundo começou a assobiar, gritar. O treinador apitou, comemorando minha vitória. E eu me assustei. Sério, eu sabia que nada de terrível havia acontecido, mas ainda assim, eu só conseguia ver aquele cara da última competição e seu rosto enquanto ele estava sendo levado para uma ambulância. Não esperei pelo prêmio nem pelos parabéns, apenas fugi e me escondi em meu quarto, revivendo aquele horror continuamente na minha cabeça. É por isso que eu quis me aposentar dos esportes. Eu temia que a história se repetisse. E se repetiu. À noite, depois de desligar meu celular, que não parava de vibrar com dezenas de mensagens me parabenizando, pedi aos meus pais que me transferissem para uma nova escola o mais rápido possível. E eu dei sorte, porque eles foram muito compreensivos. Eles me deram uma semana para me recuperar, enquanto minha mãe corria e organizava outra transferência.
Foi assim que me tornei o novato de novo, me escondendo atrás de um livro no fundo da sala. Eu firmemente prometi a mim mesmo ficar quieto desta vez. Mesmo que o céu estivesse desabando, eu ia ficar na minha. Mas eu estava mentindo para mim mesmo. Alguns garotos estavam intimidando um menino baixinho atrás da escola. Eu não consegui ver aquilo e não fazer nada. A história se repetiu mais uma vez, só que agora eu não tinha para onde correr. Agora vou ao psicólogo e estou aprendendo a controlar minha raiva. E continuo praticando esportes, embora tenha me recusado a entrar em alguma equipe por enquanto. Quero terminar meu tratamento e a escola primeiro. E a coisa mais importante que percebi é que você até pode mentir e tentar fugir, mas é impossível escapar de si mesmo.